Bem-vindos a mais um episódio deste manicômio chamado México, onde a coerência é um mito urbano e o cinismo é o esporte nacional. Venham comigo dar uma olhada no abismo do dia de hoje, 4 de março de 2026, finalmente a Marrana deu à luz. Após meses de atrasos que fariam um voo da Mexicana de Aviación parecer pontual, a senhora Sheinbaum decidiu que hoje era o dia perfeito para lançar sua gloriosa criação, o Decálogo pela Democracia. A sua mãe, sim, vocês ouviram direito, porque se tinha algo que faltava neste país, era um decálogo redigido com a mesma fé com que um lobo redige as regras do galinheiro. Então, neste nosso cantinho de catarse política, vamos tirar a maquiagem da transformação para ver as olheiras e as rugas de cinismo que tentam nos esconder. Isso não é uma matéria informativa, é o roteiro de um filme de mafiosos, mas com orçamento do erário e atuação ainda pior. Além disso, recomendo que coloquem seus coletes à prova de balas emocionais, porque também vamos falar sobre como os donos das praças estão recebendo flores e chocolates, desse romance tórrido entre Omar Garcia Harfuch e o Comando Norte dos Estados Unidos. Vamos nessa! Se achavam que o Decálogo pela Democracia melhoraria suas vidas, digo com carinho, são mais ingênuos que um gambá em cativeiro? A reforma eleitoral não é um fim, é uma arma. É o porrete com o qual estão se batendo, debaixo da mesa, enquanto em cima, diante das câmeras, se abraçam como se quisessem uma guerra civil. No Morena, isso está rolando solto. Acontece que a reforma eleitoral já está no Congresso. E olha, temos que reconhecer que o nome é uma joia do marketing político. Decálogo pela Democracia. Parece até as tábuas da lei, descidas do Cerro de la Estrela de Iztapalapa por um Moisés de cabelo preso. Mas vamos tirar o embrulho de presente e ver o que esses gênios da transformação estão realmente nos vendendo. Corte, austeridade ou como deixar o árbitro sem apito. Propõem um corte de 25% nos gastos eleitorais. Claro, porque nada grita democracia funcional como deixar o órgão responsável por contar os votos com o orçamento de uma quermesse paroquial. O argumento é o de sempre. O povo está cansado do desperdício. O que não te dizem é que, por acaso, esses 25% a menos de fiscalização caem como uma luva para quem já tem toda a máquina do Estado para lubrificar suas próprias campanhas. O fim dos plurinominais, o populismo favorito da casa, aqui vem o golpe na nostalgia da direita e o sonho molhado do autoritarismo. Adeus aos plurinominais e à representação proporcional no Senado. Bravo, o respeitável público aplaude a saída dos que não ganham votos, grita a arquibancada. Vamos pensar por 2 segundos. Sei que na política mexicana isso é pedir demais. Eliminar os plurinominais é basicamente apagar do mapa qualquer oposição que não tenha o tamanho de um Godzilla orçamentário. É o plano perfeito para que o partido no poder fique com todo o bolo, mesmo tendo só 40% dos votos, democracia pura, né? Para parecer modernos, incluem a regulamentação da inteligência artificial na propaganda para evitar desinformação. Eles que têm fazendas de bots que fariam uma fábrica de microchips em Taiwan ficar no chinelo. Agora, pelo visto, eles é que vão decidir qual vídeo gerado por IA é informativo e qual é pecaminoso. Boa sorte com isso, senhores deputados, que mal conseguem entrar em uma reunião no Zoom e já querem regular as redes digitais. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Acontece que no paraíso da 4T existem serpentes e não são daquelas que rastejam em silêncio. O Partido do Trabalho, o PT, esse eterno satélite que vive das migalhas da esquerda desde tempos imemoriais, ficou belicoso. Por quê? Porque se acabarem com as plurinominais, o PT deixa de existir, simples assim, sem nenhum respeito. A estrela se apaga mais rápido do que uma vela em um furacão. O líder do PT, Reginaldo Sandoval, foi direto na jugular de Arturo Saldívar, o ministro influenciador e principal motor dessa reforma. E olhem, eu raramente concordo com o PT, mas Sandoval falou uma verdade marcante. Moreton zombou de Saldívar dizendo que ele nunca foi vereador. Saz lembrou a ele que uma coisa é dar lições de direito de um escritório acarpetado, com ar-condicionado, e outra bem diferente é gastar sola de sapato. Em um comício em Ecatepec, Sandoval diz que Saldívar não tem qualidade moral para dar lições. Escritório acarpetado.
Ver dois aliados se despedaçarem por um osso é, sem dúvida, o melhor entretenimento que o dinheiro dos nossos impostos pode comprar. Mas o que o PT está buscando com essa rebelião? Não tentem nos enganar. Não é amor à democracia, é instinto de sobrevivência com o desaparecimento do PRD. Que descanse em paz, ou seja lá o que façam com os partidos. O PT viu a brecha perfeita. Eles querem se tornar o receptáculo de todos os órfãos da esquerda que já não aguentam o cheiro de centralismo do Morena. Estão apostando em se vender como a opção independente de esquerda. Sim, o PT, o partido que votou tudo o que pediram durante anos. Agora, de repente, é o defensor da igualdade de condições. E a pluralidade é como se o Coringa se candidatasse a chefe de polícia de Gotham City. Estamos apenas em março de 2026 e esses caras já sentem o cheiro de sangue de 2030. A Pax mafiosa, que mantinha o movimento unido, está desmoronando mais rápido do que um muro da Sedatu. Aqui não existe ideologia. O que existe é uma luta feroz entre a facção da servientífica Cláudia Sheinbaum e os duros ou radicais. Esses guardiões da fé, que ainda rezam para a estampa de Macuspana e não aceitam que já não são mais os donos das chaves do cofre, Cláudia Sheinbaum já colocou as cartas na mesa e seu as de espadas se chama Omar Garcia Harfuch. E vejam só, que curioso, o homem de confiança das Chaches acaba sendo o queridinho de Washington. Sim, o Comando Norte o vê com bons olhos. Harfuch é a aposta de Cláudia para 2030. É o seu Golden Boy, sua garantia de que haverá alguém que saiba falar inglês com os gringos enquanto mantém a ordem, ou o que eles chamam de ordem nas ruas. Mas claro, para os radicais do Morena, Harfuch é como um filé mignon em uma convenção de veganos. Eles não engolem nem com água. Lembram do Andy Lopes Beltrán e do Adão Augusto Lopes, aqueles que se achavam os herdeiros naturais do trono? Os escândalos de corrupção os afetaram mais do que a realidade afeta um esquerdista. Estão tão queimados que nem com protetor solar fator 100 se arriscam ao sol. Diante desse vácuo de poder, a ala radical trouxe seus novos campeões para barrar o Batman do Tiangues. Se for mulher, a carta é clara, a Brugada, a guardiã das utopias, aquela que quer transformar todo o México em uma grande Estapalapa. Se for homem, aí está Martí Batres, o homem que vive do orçamento desde que a guerra, as pirâmides eram novas e que representa a pureza ideológica do setor. Pesado. Agora vem o que é realmente maquiavélico, e é preciso reconhecer que Cláudia sabe jogar xadrez. Como se livrar da sombra de Lopes Obrador sem que pareça uma traição fácil? Jogue a culpa no loiro de Mar-a-Lago. Dizem nos corredores do palácio que Sheinbaum está usando a pressão de Donald Trump contra os cartéis e a corrupção como a desculpa perfeita. Não sou eu quem quer investigar seus amigos, Andrés, é o Trump, que vem muito bravo e exige resultados. Parece ser o boato, e para provar um exemplo de ouro, o vazamento de dossiês sobre o Huachicol fiscal. Curiosamente, esses dossiês envolvem figuras de muito peso do obradorismo puro. É a forma como Cláudia diz para eles: tenho a pasta debaixo do braço, então é melhor vocês se alinharem ou deixe o tio Sam fazer o trabalho dele. Em toda a guerra há desertores, e os do Morena são especialistas na arte da camuflagem. Personagens como o Xangolion Gerardo Fernandes Noronha, que antes gritava mais do que um vendedor de cobertores em feira, e o Olhos de Sapo Violado, Mário Delgado, já perceberam de onde vem o vento. Eles se afastaram da ala radical e agora são mais claudistas do que o próprio bastão de comando. Sabem que o orçamento já mudou de assinatura, mas não se enganem. A resistência é liderada pela Santíssima Trindade dos Duros, o Banha-Gatos. Jesus Ramírez Cuevas, o grande orquestrador da narrativa, que resiste em perder o controle do microfone nacional. Martí Batres, o operador político que não dá um passo sem Guarache, e Helênia Batres, a ministra do Povo, que é a ponta de lança judicial desse grupo. Eles não vão largar o poder tão fácil. A lealdade para com Cláudia, que eles ostentam diante das câmeras, é mais falsa do que uma nota de 300 pesos debaixo da mesa. Eles estão se atacando para valer pelo controle do Estado. Mas fica a pergunta, por quê? Aos vizinhos do norte, sempre atentos ao Pentágono e ao petróleo alheio, interessaria que Omar Garcia Harfuch herdasse a cadeira em 2030. Miren, para entender por qué... O Comando Norte e a DEA brindam com champanhe toda vez que ouvem o nome de Harfuch.
é preciso entender o que mais apavora os Estados Unidos: o caos. E se tem algo que a ala radical do Morena demonstrou, aqueles que ainda acreditam que a segurança se resolve com abraços e poemas, é que o caos cai bem para seus negócios internos. Mas para os gringos, Harfuch é outra coisa. Ele não é um ideólogo de café, é um operacional, é o tipo de político que prefere uma operação tática com drones a um comício de 3 horas no Zócalo. Isso, na linguagem de Washington, se chama interlocutor confiável. Ao contrário dos duros como Martí Batres ou a própria Clara Brugada, que veem as agências norte-americanas como o bicho-papão imperialista, Harfuch já faz anos que troca figurinhas com eles. Desde sua passagem pela polícia da capital, Omar entendeu que para sobreviver nesse jogo, você precisa da tecnologia e dos dados que só os primos do norte têm. Para o Comando Norte, Harfuch é a ponte que permite que a inteligência flua, sem que os radicais do gabinete se percam, comecem a gritar soberania. Cada vez que um satélite americano detecta um laboratório de fentanil, não vamos esquecer em que ano estamos, 2026, com Donald Trump respirando no cangote da administração de Sheinbaum e tendo designado os cartéis como terroristas, o México precisa de um para-raios. Os americanos sabem que, com radicais como Brugada ou Batres, a resposta aos cartéis seria um labirinto de burocracia e retórica nacionalista. Com Harfuch, eles têm alguém apto a realizar golpes precisos? Os americanos querem alguém que entregue resultados rapidamente para acalmar protestos em seu país. Harfuch é basicamente a garantia de que haverá resultados midiáticos contra o narcotráfico. Vocês acham que Washington liga se Harfuch é de esquerda, direita ou centro? O que importa é que obedeça e entregue os resultados que eles querem. Os duros ou radicais, para os americanos, representam o risco de um Estado opaco, onde há influência de certos grupos criminosos. O governo de Washington permite que governos e Washington se movam. O que acha? Harfuch? Ele é o tecnocrata da força. É um homem que entende que a ordem e a subordinação. De esquerda, os grupos criminosos de direita, centro-esquerda, a grande maioria, os de direita-centro, os grupos criminosos de direita-centro grandes. Os patrões podem dormir tranquilos. O vazamento dos dossiês sobre o Whatcall fiscal que citei não foi acidental. É um recado direto ao centro do obradorismo radical. Quem vocês acham que ajudou a montar esses dossiês? A inteligência financeira passa por pessoas próximas a Cláudia e bem vistas em Washington. É a forma de dizer aos radicais: vocês são o peso com o qual não queremos carregar. Harfuch é o futuro funcional, mesmo que use botas de combate. Para entender a reação dos cartéis, é preciso observar o que ocorreu em fevereiro de 2026, enquanto Sheinbaum falava sobre coordenação sem subordinação, perto de Outland, exército e forças especiais se aproximam após aviso dos satélites americanos. Eles encerraram o reinado de Nemésio Oseguera Cervantes, o Menchu. E como reagiu o povo fardado das 4 letras? Pois, com um domingo de terror que deixou 20 estados sob fogo. Narcobloqueios, caminhões transformados em tochas e uma capacidade de fogo. Isso nos lembrou que, mesmo cortando a cabeça da hidra, o corpo ainda tem muitas garras. Para os cartéis, especialmente para o Jalisco Nova Geração, a mensagem é claríssima. Harfuch não vem para negociar, vem para entregar resultados para os chefes em Washington. Os rapazes do Menchu já entenderam que o romance de Harfuch com o Comando Norte não é fofoca de corredor, é uma sentença de morte técnica. A reação dos grupos criminosos não é só violência, é despeito. Durante anos, eles se acostumaram com uma política de não te vejo, não me bate. Mas Harfuch, o Batman de Temu, fala outro idioma. Ele não usa o plano DN3 para distribuir cestas básicas. Ele usa inteligência de sinais e infiltração técnica. Os cartéis estão vendo com preocupação como Harfuch anda por Sinaloa, como fez recentemente, não para comer aguachiles, mas para revisar a estratégia. Vocês sabem o que isso significa no narcotráfico? Significa que a troca de informações entre a Secretaria de Segurança e agências americanas está intensa. A reação mais perigosa que estamos vendo neste março de 2026 é a atomização. Com a morte de Menchu, o Jalisco Nova Geração se reorganiza.
Facções como a do Congo em Michoacán já estão se enfrentando com tudo entre eles e o cartel de Sinaloa. Esses caras são mais espertos. Vocês repararam como Harfuch fala nas coletivas que eles não estão extintos, mas que ele os observa? A reação lá foi de recuo tático. Vocês sabem quem é o presidente da República? O presidente, a República, a República. Pendurar na parede para que os Estados Unidos deixem ele respirar. Com a questão do tráfico de entorpecentes, os cartéis estão reagindo com uma mistura de terrorismo urbano. Pressionar Cláudia e perguntar se Harfuch ainda namora os americanos. A gente incendeia o país. É uma purga interna para identificar os Judas que vazam informações para a inteligência da Secretaria de Segurança. Em resumo, o circo segue com uma reforma eleitoral centralizadora, mascarada de economia, enquanto aliados se rebelam apenas para manter seus registros e continuar recebendo o salário quinzenal. Cláudia quer o controle total e o PT quer não morrer. Isso é só o começo da discussão no Congresso. Vai ser um espetáculo de traições, brigas e, claro, muita, mas muita hipocrisia morena. Está se fragmentando. O que vemos é o início do fim da hegemonia monolítica. Já não é mais todos com o líder, agora é cada um com seu candidato e o último que apague a luz. Enquanto eles brigam para ver quem chega em 2030, o país continua assistindo como eles repartem o butim. No fim do dia, a urgência dos gringos é simples. Eles querem alguém no Palácio Nacional que atenda o telefone na primeira chamada e que fale a língua deles, não a da luta de classes. Harfuch é o candidato da paz armada. Ele é o homem que Washington precisa para que o México deixe de ser uma dor de cabeça migratória e de fentanil e se torne o muro de contenção eficiente que eles sempre sonharam. Reflitam enquanto tomam o café da tarde. Não se iludam com sorrisos nas fotos. Nesse tabuleiro, os peões são eles e o rei. Bom, o rei mora na Casa Branca ou em Mar-a-Lago, dependendo do humor do loiro. E vocês, o que acham? O decálogo é caminho para a salvação ou a morte da concorrência política? Vocês acham que Cláudia conseguirá impor Harfuch sobre as tropas radicais de Batres e Brugada? Ou os escândalos de corrupção vão afundar o barco da 4T antes do previsto? Soberania ou conveniência? Tudo indica que Harfuch aproveita sua relação com os americanos para pavimentar seu caminho até 2030. Os cartéis usam o México como refém para tentar encerrar esse namoro? No final, quem fica no meio somos nós, vendo como eles brigam com tudo. Enquanto no palácio nos dizem que está tudo sob controle, a realidade é que a pancadaria está rolando solta. Obrigado por acompanhar este resumo pelo esgoto político do dia. Leio vocês aqui embaixo. Deixem seu veneno, pois é para isso que estamos aqui. Vamos assistir o teatro da democracia mexicana desmoronar. Lembrem-se, a verdade não peca, mas incomoda quem vive do espetáculo. Nos vemos el viernes. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações correspondentes na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!